Olá, hoje é dia 17 de março de 2024 e nós estamos aqui para a 22ª leitura do livro Gestão de Alta Performance. A leitura vai ser retomada na página 200. Quais são algumas medidas ou mecanismos de feedback no trabalho? As melhores medidas vinculam o desempenho de um funcionário ao funcionamento da organização. Se os indicadores de desempenho e os milestones em um sistema de gestão por objetivos estiverem vinculados ao desempenho da pessoa, o grau de sucesso dela será avaliado e seu progresso aumentará. Uma responsabilidade clara e importantíssima de um gestor é deixar seu pessoal longe de recompensas irrelevantes e sem sentido, como o tamanho ou a decoração de uma sala, e aproximá-lo de recompensas relevantes e significativas. A forma mais importante desse tipo de feedback aplicável à tarefa é a avaliação de desempenho que todo subordinado deve receber de seu supervisor. Adiante, falaremos mais a respeito disso. Medo. Na motivação dominada pela necessidade fisiológica, ou pelas necessidades fisiológicas e de segurança, a pessoa teme perder a vida, um braço ou uma perna, o emprego ou a liberdade. Será que o medo exerce alguma função nos modos de estima de ou autorrealização? Sim, mas nesses casos, trata-se de medo do fracasso. Esse medo, então, é uma fonte positiva ou negativa de motivação. Pode ser os dois. Diante de uma tarefa específica, o medo do fracasso pode motivar uma pessoa a progredir. Mas, se esse medo se transformar em uma preocupação, a pessoa motivada pela necessidade de conquista evitará correr quaisquer riscos. Voltemos ao exemplo dos lançadores de argolas. Se uma pessoa recebesse um choque elétrico sempre que jogasse uma argola e errasse, logo ela ficaria do lado do pino e soltaria a argola diretamente sobre ele para eliminar a dor associada ao fracasso. Em geral, nos níveis superiores de motivação, o medo não é externo à pessoa. Pelo contrário, é o medo de não satisfazer que faz a pessoa recuar. Você não tem medo, você não tem como permanecer no modo de autorrealização se viver preocupado com a possibilidade de fracassar. A analogia com o mundo dos esportes. Estudamos a motivação na tentativa de entender o que leva as pessoas a querer trabalhar para que nós, gestores, possamos obter o máximo desempenho de nossos subordinados, ou seja, o melhor possível de cada um. Naturalmente, o que buscamos de fato é o bom desempenho da organização como um todo. Mas isso depende das habilidades e das motivações dos indivíduos que a compõem. Assim, nosso papel como gestores é, primeiro, treinar as pessoas, ajudá-las a avançar no eixo horizontal, mostrado na ilustração da página 190. E, segundo, levá-las ao ponto no qual são motivadas pela autorrealização. Porque uma vez nesse ponto, sua motivação será
autossustentável e ilimitada. Existe alguma maneira sistemática de ajudar as pessoas a atingir um nível de autorrealização? Para responder isso, proponho outra pergunta. O que leva alguém que não tem muito interesse no trabalho a dar o melhor de si correndo uma maratona? O que o motiva a correr a maratona? Ele está tentando vencer outros competidores ou bater o próprio tempo? Esse é um modelo simples de autorrealização, segundo o qual as pessoas se empenham para atingir objetivos que antes elas jamais imaginariam, forçando-se a correr mais ou mais rápido, enquanto literalmente suam a camisa. Elas não fazem isso por dinheiro, mas só para terminar a maratona, bater o próprio tempo ou chegar antes dos outros. Considere que o que levou Joe Frazier a ser um boxeador. Eu iria fazer uma pergunta: quem é Joe Frazier? Que nunca ouvi falar. Aqui no rodapé está dizendo que Joe Frazier sempre fica surpreso quando alguém lhe pergunta por que ele luta boxe. Abre aspas. É o que eu faço. Sou um lutador. Fecha aspas. Ele responde. É o meu trabalho. Só estou fazendo o meu trabalho. Joey não nega o apelo do dinheiro. Quem quer trabalhar de graça? Mas algumas pessoas são mais importantes que o dinheiro. Não preciso ser uma celebridade porque não preciso brilhar, mas preciso ser um boxeador porque é isso que eu sou. Simples assim. Muito bem. Então esse é Joe Frazier. Mas ainda não sei quem ele é. Só que ele era um lutador de boxe. Ou é ainda, né? Então, aqui não está dizendo que ele morreu. Imagine como o nosso país seria produtivo se os gestores pudessem incorporar as características dos esportes competitivos a todas as tarefas. Para tentar fazer isso, primeiro precisamos superar nosso preconceito cultural. A sociedade respeita uma pessoa que se dedica ao esporte. Mas quem passa muito tempo no trabalho é visto como um viciado, um workaholic. Já fui chamado disso. Parece um palavrão, né? Desse modo, a maioria das pessoas tem o preconceito de que praticar um esporte é bom e divertido, mas que o trabalho é uma labuta, um mal necessário. Nunca uma fonte de prazer. Nesse caso, é mais interessante aplicar o velho clichê. Se não pode vencê-los, junte-se a eles. Em outras palavras, incorpore ao trabalho as características dos esportes competitivos. E a melhor maneira de inculcar esse espírito no trabalho é estabelecer algumas regras para o jogo e criar formas de os funcionários avaliarem a si mesmos. As pessoas se motivam a atingir seu máximo desempenho quando competem com algo ou alguém. Deixe-me dar um exemplo simples. O desempenho do grupo de manutenção de instalações da Intel, responsável por manter nossos prédios limpos e bem cuidados, passou anos na mediocridade. Parecia que nem toda a pressão ou incentivo do mundo era capaz de mudar alguma coisa. Em vista disso, criamos um programa no qual a manutenção de cada prédio seria avaliada periodicamente por um gestor sênior que trabalhava ali.
apelidado de czar do prédio. Eu preciso ler de novo aqui, para entonar aqui. Czar do prédio. C, sem o E, que não é César. Eu não sei se czar, que vem dos governantes russos, é assim que se escreve. Em vista disso, criamos um programa no qual a manutenção de cada prédio seria avaliada periodicamente por um gestor sênior que trabalhava ali, apelidado de czar do prédio. Deve ser isso. O rei do lugar. Em seguida, a nota seria comparada com a dos outros prédios. A limpeza e a manutenção de todos os prédios mudou da água para o vinho quase imediatamente. Nada mais precisou ser feito. As pessoas não ganharam mais dinheiro, nem nenhuma outra recompensa. O que elas ganharam foi uma pista de corrida, uma arena de competição. Se você trabalha na manutenção de prédios, vai ser muito motivado a ajudar o seu a ganhar a nota máxima. Essa ideia é importantíssima para o gestor definir sua abordagem e envolvimento. Ele precisa ver o trabalho do ponto de vista das pessoas que o executam no dia a dia e criar indicadores para que seus subordinados possam ver sua pista de corrida tomando forma. Por outro lado, é claro, quando o espírito de competição é removido, a motivação associada a ele desaparece. Vejamos um exemplo de um colunista de jornal refletindo sobre seu passado. Esse jornalista vivia para vencer os concorrentes dos outros jornais, e seu prazer no trabalho começou a diminuir depois que seu jornal, o jornal concorrente, fizeram uma fusão. Nunca vou me esquecer do dia da fusão, conta o colunista. Eu saí do trabalho para casa e pensei, não tenho mais ninguém para vencer. Comparar nosso trabalho com o esporte também pode nos ensinar a lidar com o fracasso. Como já vimos, um dos maiores entraves ao comprometimento é a motivação, e a motivação é a preocupação com o fracasso. No entanto, sabemos que, em qualquer esporte competitivo, pelo menos 50% de todos os jogos são perdidos. Todos os participantes sabem disso, desde o início, e mesmo assim raramente desistem em qualquer etapa da competição. O papel do gestor, nesse caso, também é claro, e o papel de um técnico esportivo é um papel de um técnico esportivo. Para começar, um bom técnico não fica com os créditos pelas vitórias de seu time, e por isso seus jogadores confiam nele. Em segundo lugar, ele é rigoroso com a equipe. Ao apontar os erros, ele tenta obter o melhor desempenho que os membros do seu time têm a oferecer. Em terceiro lugar, um bom técnico provavelmente já foi um bom jogador no passado. E por ter dominado o esporte, ele também o conhece a fundo. O bom técnico, na minha opinião, é aquele que não quer só levar a fama. Se o bom técnico tentar puxar para ele a responsabilidade de ter ganho, tá? Ele vai estar complicando, né, e desmotivando os outros. Porém, se o técnico falar, se eles vencerem, a vitória é deles, dos
seus liderados ou então do seu time. Agora, se eles perderem, a responsabilidade é minha. Eu acho isso aí de uma hipocrisia muito grande. Eu acho que se vencer, a responsabilidade é principalmente dos melhores. E se perderem, pode ser que às vezes a responsabilidade é dos melhores que não fizeram bem o trabalho dele, mas não de uma pessoa só. Uma frase bem bacana que eu gosto de reafirmar sempre que eu posso é quando o líder não está preocupado quem que vai levantar a taça, quem vai dizer que eu ganhei, e sim com a vitória. E se a equipe também conseguir pensar assim, tá? Ele não vai ficar pensando quem vai levar o mérito por a empresa ter sido mais produtiva ou ter batido um recorde no faturamento. Ele tem que ficar feliz se conseguir isso daí, independente de quem talvez está tendo um pouquinho mais de destaque. Porque quem está tendo um pouquinho mais de destaque, se for realmente do time, ele vai dividir essa vitória com todos. Ou essa ascendência, aparição dele, ou esse pódio que ele ganhou, esse champanhe que chegou na mão dele ali, né? A taça que ele levantou, ele vai dividir com os outros, tá? Então essa é minha opinião nesse aspecto aqui. Transformar o local de trabalho em uma arena esportiva pode transformar nossos subordinados em atletas dedicados a atuar no time de suas capacidades, o que é fundamental para que nossa equipe vença continuamente. Opa! Terminou o capítulo. Uma outra coisa que eu quero dizer aqui, que quando o assunto aqui é debatido no livro e eu tento explicar da minha forma, eu fico muito atento no tempo que está levando para fazer isso. E às vezes eu não acho as palavras adequadas. Então eu quero dizer, para quem está acompanhando aqui, anota a dúvida ou a página onde a gente parou, onde eu fiz o comentário, e me fale depois, a gente pode sentar e discutir. E talvez eu consiga explicar melhor, sem ter um cronômetro aqui na minha cabeça. Ou seja, eu estou competindo com o cronômetro aqui, estou um pouquinho travado por isso. Agora a gente já está em 18 minutos de leitura. Vamos... Deixa eu ver esse capítulo aqui, se é grande. Olha, o capítulo 12 é maturidade aplicável à tarefa. Eu vou encerrar esse vídeo agora e vou começar do capítulo 12, o próximo vídeo, que vai ser o 23º, na página 205. Ok? Então, esse capítulo que nós lemos aqui foi o capítulo 12, maturidade aplicada à tarefa. O capítulo que nós lemos foi o capítulo 11, uma analogia com o mundo dos esportes. É muito fácil a gente fazer uma analogia com o mundo dos esportes, porque num time, numa equipe, não adianta o cara jogar e fazer gol contra. Se ele fizer gol contra, o time dele vai perder. E ele talvez ainda vai ser demitido e queimar a visão dele, porque os outros que estão vendo lá de fora vão ver que ele fez gol contra. Então, acho que a analogia com os esportes é sempre muito boa. Tá bem? E a gente não pode esquecer que no esporte, principalmente os de equipe, tipo basquete, futebol e alguns outros que eu não estou lembrando agora, normalmente tem
um ou poucos de atacantes. Nem todo mundo joga no ataque. Nem todo mundo vai fazer gol, cesta, ou tá na rede para poder dar as cortadas. Alguém vai ter que defender, alguém tem que sacar, alguém tem que segurar no gol e assim por diante. Beleza? O livro é Gestão de Alta Performance. Eu sou Luiz Fernando Fontana e lemos até a página 205.